Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a pastora Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço que você ajude o canal a alcançar mais vidas, deixando o seu like, que você se inscreva e também acione o sininho para receber as notificações do próximo conteúdo. Me fizeram uma pergunta, né? O que eu acho a respeito de se há vida fora da Terra? Já tem aqui no canal um vídeo falando sobre disco voador. Eu vou deixar aí o link na descrição para que você também possa acessá-lo. Mas existe ou não existe vida fora da Terra? Existe uma outra, um outro povo, uma outra raça, uma outra qualidade de seres criados por Deus? Que plantam, que colhem, que trabalha, similar a nós, humanos? Olha o que a palavra de Deus diz lá em Lucas 20, no versículo 38. E essa pergunta foi feita quando os saduceus perguntaram a Jesus sobre a ressurreição. Ele falou assim: como que vai ser, né? Eles tinham essa curiosidade. Por que saduceu? Tem um vídeo aqui passado, também recente, que eu fiz, falando sobre as linhagens, né? Fariseus, saduceus, sobre várias classes de pessoas da época. E o saduceu, eles não criam na ressurreição. Eles acreditavam, assim, mais ou menos como se fosse reencarnar, morre e volta. Então a crença deles era mais ou menos parecida com essa. Eles não acreditavam que haveria uma ressurreição, Deus vem, ressuscita e leva para o céu. Eles não criam nisso. E quando eles perguntaram a Jesus a respeito da ressurreição, Jesus respondeu e disse para eles: Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Por quê? Porque Deus é vivo, Deus é eterno, Deus não tem começo e nem fim. Ele nunca nasceu e nunca vai morrer. Como é que a gente consegue entender isso? Agora a gente não consegue. Por quê? Porque nós somos limitados. E quem é ilimitado é o nosso Deus. Então ele falou: olha, Deus, o Pai, ele é Deus de vivo, ele não é Deus de morto. Quando, pastora, mas quando a gente morre, a gente não está morto, como é que funciona isso? Quando a palavra de Deus diz assim para nós, que morreu, segue-se o juízo, todos os nossos atos eles foram registrados nos livros. Quem aceitou Jesus, quem está procurando se consertar, não é que nós somos bonzinhos, nós somos santinhos, opa, aceitei Jesus, agora eu já tô salvo. Não, nós estamos lutando pela nossa salvação. É esse esforço, juntamente à nossa fé, né, de ter aceitado Cristo, de ter recebido o batismo nas águas, que vai nos fazer chegar à vida eterna. É Cristo quem nos salva, mas ele quer ver o nosso esforço. Não é, já aceitei, agora eu faço o que eu quiser, que eu já aceitei mesmo, já estou livre. Não é dessa forma. Mas quando a palavra vem dizer para nós, morreu, segue-se o juízo, os nossos atos vão ser pesados numa balança, né? Fez mais o bem ou fez mais o mal? Então, nós seremos avaliados pelas nossas atitudes também. Tanto é que a palavra de Deus diz que a fé sem as obras é morta. Então, eu tenho que ter a fé, mas eu tenho que fazer aquilo que é certo. Outra coisa, quando nós morremos, o nosso fôlego, o espírito, o fôlego que Deus deu, volta para ele. A nossa alma, que é o nosso intelecto, fica num lugar de repouso, fica em descanso. Por isso que ele diz assim: eu prometi para mim mesmo que não entrarão no meu repouso aqueles que praticaram a iniquidade. Então há um lugar de descanso. Então a minha alma,
A palavra diz que eu não lembro quem fui, que eu não sei o que eu fiz, então eu fico como se estivesse dormindo. E a casca, o corpo, volta para o pó da terra. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios 15, vem falar que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. O que é perecível não pode entrar no reino dos céus. Quando Adão foi tirado do Éden, ele estava num corpo glorioso. Mas olha a diferença, ele foi feito do barro. Ele não foi criado como os anjos. Essa semana vai ter um vídeo imperdível aqui falando sobre a diferença da criação. E se Satanás tem ainda salvação, se ele ainda pode se arrepender. Esse vídeo, ele foi uma indicação, uma sugestão da Bárbara Siqueira. Obrigada, Bárbara, por essa maravilhosa pergunta que você fez. Mas, enfim, o homem foi feito do barro e ele recebeu um semblante glorioso. E quando ele saiu do Éden, ele perdeu aquele semblante de glória e passou a ser somente carne. Homem comum. Então, por isso que a palavra diz, carne e sangue não pode herdar o reino. Nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. O que é imperfeito não vai poder herdar a perfeição. Agora, a minha alma, o espírito, a minha parte espiritual, porque nós somos formados de parte espiritual, parte física, parte intelectual. Então, o meu espírito vai habitar e o teu espírito vai habitar na glória de Deus, mas a carne não vai entrar. Ser humano comum não vai entrar. Ah, mas Elias e Enoque, eu já vou fazendo assim, porque eu já sei que vem as perguntas e já vem as indagações. Elias e Enoque foi arrebatado em vida. Mas você sabe qual o tipo de corpo? Se ele sofreu algum tipo de transformação? Se ele está, porque como Paulo diz, eu fui até o terceiro céu. No livro de Enoque diz que existem vários. Você sabe em que patamar, em que região que eles estão? Porque na presença de Deus, na frente de Deus só entra os querubins e os serafins. E mesmo assim eles não conseguem olhar, porque com duas asas eles tampam os olhos, porque a glória é muito grande. Então, vamos raciocinando, vamos interpretando aquilo que nós estamos estudando. Então, aqui a palavra de Deus diz que um homem carnal comum não pode entrar no reino dos céus. Então, ele passa pela morte. Quando ele for chamado, ele vai subir num corpo de glória. E aquele que estiver vivo vai ser transformado num corpo também glorioso, num corpo incorruptível. Por isso que a palavra de Deus diz que o que é corruptível será transformado em corpo incorruptível. Olha o que diz lá em Jó 27:2. Tão certo como Deus é vivo, que me tirou o direito e me amargurou a alma. Ele disse, olha, Deus é vivo, tão certo como ele vive, tão certo como ele é real, tão certo como ele é um Deus que tem o poder, que ele até me afligiu a minha alma. Ele permitiu que eu fosse afligido. Então Jó aqui está afirmando que Deus é vivo. Jesus disse, e isso está em João 6, o versículo 57, assim como o Pai vive e me enviou. Então, Deus, ele tirou uma parte de si mesmo, que era o Filho, né, a sua palavra, e nos enviou para que pudéssemos ter a redenção da nossa alma. E aqui Jesus está dizendo, como o Pai vive, como ele é um Deus vivo, está confirmando aquela palavra que nós acabamos de ler, né? Que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos.
que foi que os apóstolos disseram? Aqui tem o que Jó disse, o que Jesus disse e o que os discípulos disseram. Pedro afirmou em Mateus 16, versículo 16, quando Jesus perguntou assim: o que vocês dizem que eu sou? O que os fariseus dizem? O que tal linhagem de pessoa diz? E vocês dizem que eu sou o quê? Pedro disse: tu és o filho do Deus vivo. Por quê? Porque há uma diferença. Pastora, mas por que Deus vivo? Porque tem Deus morto. Tem um Deus que se pendura lá na parede, que se ele for de gesso, ele cair no chão, ele vira pedacinho. Ele não pode fazer nada por ninguém. Quantas vezes nós vemos na palavra de Deus, me perdoando, né? Os nossos irmãos católicos que creem, né? Ah, não, mas a gente só tem como uma lembrança. Tudo bem, eles então têm que ser respeitados. Mas a palavra de Deus diz que os reis antigamente derrubavam os postes ídolos. Por quê? Porque é abominação aos olhos de Deus. Não tereis outros deuses. Esses deuses estão em letra minúscula. Não tereis outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus vivo. Eu sou o Deus que faz milagre. Eu sou o Deus que opera na tua vida, né? E também tem uma passagem bíblica que diz que o homem, com um pedaço de pau, ele faz um banco para sentar. Com um pedaço da mesma árvore, ele assa o pão para comer. E o resto, ele faz um ídolo para adorar. Então, olha a linha de raciocínio que Deus deu para o profeta explanar sobre isso. Mas aí já é um outro departamento, tá? Entra um pouquinho no assunto, mas a gente não vai aprofundar por essa linha de raciocínio. Então, Pedro disse: tu és o filho do Deus vivo. Tu és o filho do Deus real. O homem, com seus estudos, né, ele alega haver 120 bilhões de galáxias, né? Os estudiosos dizem que existe. A vida no universo e a vida na Terra, você pode recebê-la, tá? Se existe vida, é uma vida eterna que você pode receber. Porque tudo que Deus criou tem vida. Ele criou os animais, ele criou a natureza, as árvores, ele criou os pássaros, ele criou o homem, ele criou os anjos com um tipo de vida diferente. O que está numa determinada parte da atmosfera para cima é vida espiritual. E o que está na Terra é vida humana. Então, existe vida fora da Terra? Existe. Vida espiritual. Deus pode ter criado uma outra tipo de raça? Pode. Mas eu não creio. Porque a palavra dele não dá nenhum indício. A não ser que ele criou os céus, ele criou o universo e ele criou a nós humanos. Ah, mas o disco voador. Ah, mas já viram. Ah, mas fulano foi abduzido, foi levado não sei para onde. Ah, mas... Você já viu algum avião bater em algum disco voador? Eu nunca... até hoje, eu não soube dessa informação. Que o avião saiu, bateu no disco voador e o disco voador caiu, achou os pedaços, achou lá os restos dos alienígenas, não é assim? E achou os pedaços do avião e as pessoas... Eu nunca vi falar. Então, particularmente, Deus pode ter feito? Pode. Eu não acredito. E você, qual é a sua tese? A vida que existe no universo é a vida eterna. E a vida que existe aqui é a vida humana. Então, existe vida fora da Terra? Sim. Agora, nós devemos almejar a melhor, a eterna, a que é para sempre, a que não vai ter fim. Como Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar lugar para onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Vamos então nos esforçar para entrar para esta vida, que nunca mais vai se acabar.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa as tuas sugestões, deixa os teus comentários. Também te convido a visitar a minha página lá no Facebook, Reflexo da Glória. E que Deus te abençoe grandemente. E fica para ti um forte abraço da pastora Edeise. Até o próximo vídeo.